Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis capítulo 1, verso 2. Nós vamos ler. Primeiro livro da Bíblia de cara, pode tomar seu assento, capítulo 1 e o verso de número 2. Vamos meditar nesta palavra. Palavra esta que dá origem a todas as coisas. Palavra que vai descrever o Gênesis de tudo que há. Gênesis capítulo 1, verso 2. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. De bom grado, a Bíblia diz: de bom grado recebam a palavra. Essa é a minha oração, que de bom grado você receba essa palavra. Deus quer falar conosco. Quando indagado agora no início do culto qual seria o tema, o título da mensagem, falei ao irmão que me pediu: pondo em ordem nosso mundo interior. Pondo em ordem nosso mundo interior. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a terra era sem forma e vazia, e glória a Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E o 3, e disse Deus: haja luz. Amém? Aleluia! Quem está conosco a primeira vez? Primeira. Lá atrás. Como é o nome? Não me ajuda aí. Franciele. E o senhor? Gilberto, o nome do meu sogro. E a senhorita? Márcia, o nome da minha sogra. Não tem como ser mais profético. É forte. Deus vai fazer algo nessa noite. E o senhor? Tiago é meu nome. Aí fechou todas. É Deus. Quem está conosco a segunda vez? A Ilane e o Sérgio. Terceira vez. Tem alguém? Terceira, pastor, terceira vez que eu estou aqui. Eu falo, ninguém me acredita. Por que não vai ter a quarta vez? Porque quem vem a quarta já é nosso. Quem vem a quarta não sai mais. Aonde está o terceira? Você está a terceira vez. Na quarta eu já não peço mais, porque tu vai ser nosso. Eu estou aqui pela milésima terceira vez. E não pretendo sair tão cedo. Aleluia. Vamos para a Bíblia, irmãos. Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas que estão aqui nessa noite. O senhor veio de Fazenda Vila Nova, né? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Oh, glória. É isso aí. Deus está levantando profetas, não pregadores, né? É isso aí. Sede minhas testemunhas. O maior testemunho nós carregamos. Deus vai abençoar. Deixa Deus te usar aí na terra, meu irmão, em nome de Jesus. Meus irmãos, agora vamos para a palavra de Deus. Eu prometo que antes da 1h30 nós vamos para casa. Aí, dali para frente, fica a seu critério. A palavra que lemos, pode tirar. Se você quer entender algumas coisas sobre o início, leia Gênesis. Se você quer entender algumas coisas sobre o fim, leia Apocalipse. Todo o início de Gênesis, só quero contextualizar você, ele vai descrever a história da criação, ele vai descrever a história da criação da terra, dos animais, do homem. Eu acho muito lindo isso. Eu acho muito lindo. Sabe que em Gênesis é uma preciosidade de revelação tão grande que eu devo ter dezenas de esboços só de Gênesis. Gênesis 1, Gênesis 2, dezenas. Assim para pregar um mês só sobre Gênesis. Ali o início da criação. É muita revelação, porque tudo que foi criado veio dali. Bereshit bara Elohim. No início, no princípio criou Deus. Ou seja, tudo que vem depois está aí. Está ali. A essência. Só que hoje eu não quero falar disso, de criações ou coisas assim. Sabe que às vezes nós pegamos uma passagem da Bíblia
e extraímos dela um paralelo espiritual. Eu vou falar isso para você entender. Um paralelo espiritual. É mais ou menos como quando Jesus fazia. Por exemplo, Jesus fazia parábolas de coisas terrenas, explicando coisas espirituais. Eu vou explicar. Ele pegava coisas da terra, por exemplo, semente, plantação, vinha, oliveira, coisas totalmente naturais, coisas da terra, e a partir delas explicava coisas espirituais. Para quê? Para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos compreender. O contrário seria difícil. Se ele pegasse coisas espirituais para explicar coisas terrenas, nos pareceria difícil, porque nós ainda não temos a totalidade da revelação. Quem fala isso é Paulo em 1 Coríntios 13, que em parte nós vemos como um espelho as coisas espirituais, porque elas são reveladas pelo Espírito. Então, quando Jesus estava palmilhando a terra, ele pegava exemplos práticos. É uma expressão que diz passagens parabólicas, mas não é de antena parabólica, vem de parábola. São passagens e citações parabólicas, cujo contexto se refere a algo terreno, explicando verdades espirituais. Se você pegar a parábola da dracma perdida, coisas terrenas. Se você pegar a parábola do filho pródigo, um filho terreno, coisas da terra. Se você pegar a parábola aquela do vinhateiro, você vai pegar parábolas, por exemplo, como a do tesouro escondido. São coisas que não são espirituais, coisas palpáveis, tangíveis, terrenas. E ele, dessas citações, extrai lições espirituais, traçando um paralelo espiritual. Na passagem que lemos, Deus está criando coisas físicas, mas eu quero tirar desse texto um paralelo espiritual. Quem me entende, diga amém. A palavra que lemos vai dizer o seguinte: a terra era, e você repete, quando eu levantar a mão você repete, a terra era sem forma, vazia, e havia trevas. Vamos de novo, sem forma, vazia e entrevada. São três características da terra. Ele vai descrever, o autor é Moisés, ao que tudo indica, que recebe a revelação do Bereshit, do Gênesis, da origem, quando esteve com o Senhor 40 dias. Quando recebe a revelação, ele vê em forma de visão ou ouve audivelmente, eu não sei como foi que se deu a revelação, mas ele recebe essa impressão espiritual no seu espírito e começa a escrever o Pentateuco, os primeiros 5 livros chamados pelos judeus de Torá. Quando ele escreve da maneira que ele sabe entender o que ele está discernindo no espírito. E ele diz que antes de Deus criar qualquer coisa, o que havia era sem forma, vazio e com trevas, permeando toda a região e o ambiente. Sem forma. Que outra palavra eu posso usar para sem forma? Bem comum. Deformado. Algo sem forma é algo deformado. A palavra deformado é isso. Perdeu a sua forma. Vazio é muito simples, aí fica fácil de entender. É a ausência da essência. O copo se destina a guardar, receber, acondicionar líquidos. Quando sai a essência, ele fica vazio. E a terceira característica da terra que está deformada, sem essência, é que ela está totalmente em trevas. Essa situação, esse contexto, eu acredito, já ouvi diversas pregações acerca disso, é que esse estado não é o estado original da terra. Você acredita que Deus criaria algo sem forma, vazio e entrevado? Quem acredita que Deus criaria algo sem forma, vazio e entrevado? Não. Quando Deus acaba de criar tudo em Gênesis 2, o que ele faz? Ele olha e viu Deus que era muito bom.
tudo que Deus criou é muito bom. Tem como ser bom uma terra sem forma, vazia e entrevada? Sim ou não? Não. A teoria que tenta explicar por que a terra se tornou sem forma e vazia, será objeto de outra mensagem, eu prego outro dia. Porque Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 já dizem, os sábios podem ter se passado milhares de anos entre um versículo e outro. Outro dia eu prego sobre isso. Hoje, eu quero falar para você que o que Deus criou não pode ser sem forma, vazio e entrevado. Porque isso não é bom. Isso é terrível. Então Deus não criou isso. Esse estado da terra lhe sobreveio por algum fator que será objeto de estudo em outra oportunidade. A questão é, se Deus não o criou sem forma, vazio e entrevado, isso está diante dos seus olhos, e o seu agir sobre uma terra caída, sobre uma terra, vou usar essa expressão, caótica, porque a palavra grega para ordem é cosmos, e a palavra antagônica, contrária, ou seja, o contrário de ordem é caos. Caos é ausência de ordem. Então o estado em que a terra está é caótico. O que reina é um caos. Aí Deus olha para o caos e diz, isso não pode ficar assim. Eu não posso deixar isso assim. Eu não criei assim. Eu não fiz dessa maneira. Fatores externos sobrevieram e deixaram dessa maneira. Então Deus começa com o seu decreto dizendo, haja luz. E houve luz. E o primeiro problema foi eliminado. A treva foi embora. Pastor, quando ele disse haja luz, foi a luz? Foi. E a treva? A treva é a ausência de luz. Essa aí Einstein já explicou. Só que o pastor Sérgio fala, a cada 15 dias ele fala isso para nós aqui. Desliga todas as luzes, não desliga, por favor. Vai vir um breu, um escuro. Mas não é matéria. Treva não é matéria. Treva é uma lacuna no espaço que diz respeito à ausência da matéria contrária. Se eu estou sendo difícil, pede para eu parar que eu explico com mais calma. A matéria é a luz. O que Deus criou é luz. Deus não criou treva. Porém, na ausência da luz, se estabelece as trevas. E você acha tudo muito teórico. Mas aqui eu já poderia encerrar a mensagem e dizer, se existe alguma área na sua vida que ainda há trevas, é muito simples. Deixa Deus entrar com a sua luz e fazer um reboliço. Pastor, teu Satanás engrupou naquela área da minha vida. Tem um demônio enjaulado em cima da minha área financeira, espiritual, na área matrimonial. Meu irmão, Satanás na verdade só fica até chegar o mais valente. Quando o mais valente chega, aquele que se diz valente tem que beijar a lona. Ah, valente, valente. Ei, Jesus disse, o valente só é valente até chegar o mais valente, que entra na casa, o maneteia e o bota em retirada. Eu declaro que as nossas vidas serão cheias e plenas de luz. Não haverá espaço para as trevas. Faça uma análise. Faz análise. Ou você quer deixar alguma área da sua vida em trevas, escondidinho? Não, pastor, essa área aqui, eu vou deixar aqui. Essa aqui eu não vou submeter aos pastores. Essa aqui eu não vou pedir conselho. Deixa quietinho, deixa lá. Deixa lá para ver o que acontece. Quanto a mim, nenhuma unha vai ficar no Egito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu gado, disse Josué, meus filhos
Minha família, todo mundo vai comigo sacrificar, nenhuma unha vai ficar no Egito, tudo vem às claras, tudo vai vir à luz. Isso não significa perfeição, isso significa que você está submetido a tratamento, processo, dialética, processual, progressivo. Porque quando falamos isso, parece que chegaremos num nível de perfeição, isso não é verdade. Cada semana eu digo para minha esposa que tem áreas da minha vida que o Senhor está tratando, que eu sei que eu estou errado, que eu sei que eu preciso mudar, mas que eu estou submetido ao processo. Todo processo. Estou sendo aperfeiçoado. Aperfeiçoado significa chegando à perfeição. Um dia chegaremos à estatura de varão perfeito, à medida de varão perfeito igual a Cristo, no ressoar da última trombeta. Mas até lá o processo continua. Estou submetendo áreas da minha vida à luz, luz da palavra, luz da presença, para que nenhuma delas fique debaixo do jugo das trevas. O problema é quando nós queremos pegar áreas das nossas vidas e manter no caos. Aí começa a bagunça. Aí nem Deus pode fazer. Agora olha só, Deus começa a trabalhar dessa maneira muito tremenda. E quando eu disse que eu quero pegar essa expressão e fazer um paralelo, esse paralelo é com a sua e com a minha vida. A Bíblia diz que a terra, que ora falamos que é sem forma, vazia e tem trevas, é o mundo. É o mundo. E você sabe que eu e você vivemos em um mundo. Você já ouviu aquela expressão assim, ó? O fulano só vive no mundinho dele. Quem já ouviu? Pouca gente ouviu, você não anda com a fofoqueira, né? Essa expressão é expressão de farofa fofoqueira. Porque o fulano acha que o mundinho dela. Fuja dessa gente, irmão. Fuja dessa gente. Não receba na sua casa. Não receba na sua casa gente que fala mal dos outros, porque o próximo ela falar mal é você. Gente que chega para mim falando mal de outro pastor, de outra igreja, eu já sei que o próximo ali sou eu. Eu nem dou trela. É engodo de Satanás. Hoje eu vi uma frase assim: se você trocou de igreja, quem garante que você vai ficar na IPAB para sempre? Ninguém. Mas se você trocou de igreja, achou a igreja que você está congregando, glória a Deus, agora você ore pela igreja que você estava, porque um dia ela orou por você, então não fale mal dela. Sabe o que eu oro pelas igrejas que eu passei? Eu oro para que Deus encha elas. Eu oro para que Deus unja os pastores, encha elas, faça uma... Deus sabe o que eu estou falando. Agora vamos lá. Deus estabeleceu o nosso mundo interior. O que você vive? As realidades e experiências, sentimentos, planos, projetos, sonhos, são o seu mundo. Coisas que eu não sei, coisas que talvez sua família não sabe, compõem o seu mundo. Cada um de nós carrega dentro de si o seu pequeno mundo. Um mundo de aspirações, um mundo de sonhos, um mundo de projetos, um mundo de sentimentos, um mundo de decepções, frustrações, conquistas. São coisas somadas, experiências que vão se somando, valores, sua criação. Tudo isso se soma e começa a fazer o seu mundo que você vive. Esse seu mundo interior dita a sua regra de vida. Dita a maneira como você decide. Define o seu estilo de vida. Porque tem pessoas que, na mesma situação, decidem de forma diferente. Escute um negócio, irmão. Hoje a mensagem vai ser assim. Não, nós não vamos alimentar-nos de emoções. Essa é uma mensagem inteligente. Eu te convido a exercer a inteligência espiritual. Nada nos afirma que antes de irmos embora o fogo do Espírito não venha. Isso eu não estou afirmando que não vai vir. Agora é hora de você pensar, não de sentir. Então preste atenção, tem gente que está quase dormindo. E daqui a pouco eu vou dizer, cutuca a costela do teu irmão e dá forte. Para trincar, que ele acorda. E eu não vou pagar o hospital. Então aproveita e cutuca aí, diga, não dorme no ponto. Cutuca, cutuca. Cutuca, cutuca, mas na terceira costela, que aí dói, vai. Não durma no ponto. Não, que é isso? Eu nem comecei, como é que você já vai estar dormindo?
Eu estou introduzindo o primeiro tópico de 72, que são... Tem gente que vai dizer, meu Deus, atirei pedra na cruz, pastor. Olha só, essa mensagem vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua história. Talvez o pulo e o grito não muda, mas a palavra muda. Deus nos criou com esse mundo interior que carregamos. Só que Ele nos criou com um propósito. Eu disse para você, sem forma, é algo que está fora da formatação original de Deus. É algo que está desalinhado do plano original de Deus, da planta arquitetônica original de Deus. Então ele está sem forma, ele está deformado, ele já não é como era. Eu pego esse copo, eu jogo no chão, quebro ele. Deus criou ele assim. Quando ele volta da queda, ele volta trincado e com uma parte quebrada. Ele está deformado, não é como Deus criou, está sem forma. Segundo ponto, vazio, sem essência. Deus, quando criou, nos criou cheio da sua essência. Ele plantou dentro de nós um propósito de vida. Ou ainda você acredita sinceramente que você nasceu para sofrer, que você nasceu para viver num mundinho onde você trabalha de segunda a sexta, paga suas continhas, afinal de contas não se pode ter tudo na vida. Não! Eu nunca aceitei esse discurso, minha esposa sabe disso. Eu disse para ela, se eu sirvo um Deus extraordinário, a minha vida será extraordinária. Dia após dia eu vou viver experiências sobrenaturais com meu Deus. E quando as coisas começam a ficar muito calmas, eu dou um jeito de cutucar, porque eu não aguento, Jeff. Agora foi terça de noite, tinha uma família lá em casa, comemos nem precisa dizer o que, né, que gaúcho? Churrasco, né? Com uma maionese, um arroz com alho, que a minha esposa aprendeu com o tio dela, o Gilmar, que é o melhor arroz que eu já comi na minha vida. Aleluia. Isso é uma indireta, vai pegando o espírito. Vai ficar todo mundo querendo comer o teu arroz. Hein? O frango já é bom, o arroz nem se fala. É verdade, viu? Ó. E depois da janta, Deus desceu lá na terra. Vamos orar para agradecer. Quando orou para agradecer, na terceira palavra, entrei no manto. Caiu a revelação. Pá, Deus começou a me dar visões. Palavras proféticas, nós oramos. A glória de Deus veio. A glória de Deus veio. Quando aquela família, duas famílias saíram, Deus mostrou coisas extraordinárias. Extraordinárias. A minha esposa olhou para mim e disse, eu orei a Deus. Eu vou usar a frase dela, ela disse, eu orei a Deus. Eu digo, que bom, eu também. O que tu orou? Eu orei a Deus para Deus te usar. Eu digo, glória a Deus, né? É o que eu mais quero. Ela disse, não. Eu orei a Deus para Deus te usar de uma maneira diferente. Eu orei a Deus para Ele te usar de uma maneira estrondosa. Eu orei a Deus para Ele pegar você e te usar de uma maneira, e ela usou assim a frase, porque tu só está feliz quando está no rio. E eu digo, vejo que és profeta. Eu disse, obrigado por ter orado, porque Ele fez isso hoje à noite. Eu falei uma língua que eu nunca tinha falado na minha vida. São 16 anos de cristão, batizado com o Espírito Santo. Deus me deu uma língua nova. Experiências com Deus. Essência de uma vida extraordinária. Eu posso perder muita coisa na minha vida, mas não a essência. Até a forma, às vezes, a gente perde, sabe? Passamos por momentos de transições, de crise, a gente começa a rever as formas, começa a rever os projetos, mas a essência, são 16 anos que eu cultivo ela, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sem forma, vazio, sem essência, irmão, o que te faz, de fato, acordar amanhã de manhã com motivação? Qual a essência da sua vida? Sabe, eu poderia entrar aqui em pormenores, eu não vou ter tempo, eu quero já ir concluindo. Nunca acredite quando um pregador diz que está concluindo. Não acredite, isso não é verdade. O que nos faz levantar amanhã de manhã?
O que nos faz vir numa noite como essa até esse lugar? Uma tradição não é a essência. O dever não é a essência. É por isso que hoje, aqui eu disse, eu poderia entrar em menores níveis de depressão, níveis de ansiedade, níveis de estresse. Por quê? Se as pessoas têm tudo. Não é você já viu o pobre lá da favela em depressão? Eu nunca vi. O pobre da favela, ele luta, ele trabalha, ele dá o jeito. Sabe quem tem depressão? O abastado. Eu nunca vi o pobre em depressão. Eu não estou falando assim, o pobre aqui que vive em Arroio do Meio, numa casa boa, que pode. Não, estou falando do pobre que não tem o que comer, que vê o filho pedindo e não tem o que botar. Esse não pode se entregar para a depressão, sabe por quê, Gui? Porque ele precisa levantar, senão ele morre mesmo. Sabe quem entra em depressão? Quem tem tudo e não é preenchido. Sabe que eu fui estudar o que é depressão. A palavra depressão tem uma origem. Os engenheiros chamam de depressão quando numa construção eles precisam levantar paredes e blocos de concreto por causa da pressão exercida pela área externa. Então você imagina quando eles estão fazendo uma garagem subterrânea e aquela terra, toda aquela pressão, eles não podem permitir que isso rompa aquela estrutura e derrube tudo. Então eles criam uma barreira onde toda aquela pressão bate aqui e para. E eles dizem que depressão é quando a pressão de fora é menor, é inferior que a pressão de dentro. Aí eu entendi tudo. Sabe quando uma pessoa entra em depressão? Quando a luta que vem de fora, quando a pressão que vem de fora, quando o peso que vem de fora for maior do que a motivação da essência que vem de dentro. Sabe quando a pessoa não entra em depressão? Quando Cristo ressuscitado mora aqui dentro e bota a pressão para fora. E aí vem aquela luta e ela pum e vai embora, pum e vai embora, pum e vai embora. Por quê? Porque a pressão que gera aqui dentro é muito maior do que qualquer que vem de fora. Acabou a depressão, não precisa nem orar. Não precisa nem orar, nem expulsar demônio. Que nem toda depressão é demônio. Sabe quando você entra em depressão? Quando você não tem motivos para viver. Perdeu a essência, está vazio. Igual a terra de Gênesis 1. Você sabe que existe uma síndrome chamada de burnout? Quem já ouviu falar? Que bom que vocês estão estudando. Busque saber o que é isso. Pastores se suicidando. Senhoras e senhores que me ouvem aqui nessa noite. Homens de nações tirando a sua vida com igrejas de 3, 4 mil membros. Por quê? Estão endemoniados? Não, senhores. Estão possessos? Pegaram uma macumba? Que é isso? E o Deus que nós servimos é menor que a macumba? Síndrome de Burnout explica que esses homens entram numa rotina exaustiva. Não tem mais tempo para eles, para lazer, para a vida. Tudo é Deus, tudo é obra de Deus. Como se a obra de Deus fosse Deus. E não é. A obra de Deus é uma coisa. E eu posso fazer a obra de Deus levando o meu filho para uma pracinha, como eu fiz sábado de tarde. Eu estou fazendo a obra de Deus na vida dele, ensinando ele, corrigindo ele, treinando ele para as nações. E pastores estão chegando num ponto de estafa, exaustão, estão tirando a sua vida. Sabe por quê? Porque a síndrome de Burnout explica que aquilo que eles mais amavam não faz mais sentido. E aí eles perdem a essência e não tem mais razão de viver. Tem um pastor que nós admiramos muito, tem os livros dele, se chama Jackson de Aquino, do Mevan, Florianópolis. É o braço direito do Luiz Hermínio. Esse homem esteve 2 anos trancado dentro do quarto dele. Ele tem um testemunho no YouTube de 30 minutos. Ele diz que por muito tempo as coisas para ele não faziam mais sentido. Não fazia mais sentido vir à igreja. Não é porque ele não amava Jesus. Ele amava Jesus. Não fazia mais sentido trabalhar. Nada mais fazia sentido. A essência se perdeu. Ele disse, eu só não me matei por causa do temor do Senhor. Mas eu fiquei 2 anos vegetando em cima de uma cama. Eu só saía para ir ao banheiro com todas as janelas fechadas. Um homem de nações, cheio do Espírito Santo. Um homem que discipula pastores.
Será que nós estamos livres? Pastor, o senhor quer botar medo em nós? Não, quero dizer para você não perder a sua essência. Eu vim com uma palavra contrária, eu vim de encorajamento para dizer para você que Deus não te criou sem forma e vazio. Ele te deu uma forma, um projeto e te deu a essência do seu espírito dentro de você. Quando você carregar essa essência do céu, que Ele soprou dentro de você, quando Ele disse, diz a Bíblia, soprou o fôlego, Ele carrega você da sua essência. O propósito que Ele estabeleceu para a sua vida, que lhe fará feliz, está dentro de você. Você nunca se perguntou por que eu não ganho dinheiro sendo advogado? Você nunca se perguntou por que eu larguei os concursos públicos? Você nunca se perguntou por que o pastor Sérgio vive uma vida que às vezes eu digo para ele, por que isso? Ele não precisava disso. Um salário invejável. Tem vezes que é 3 da manhã, o carro não está em casa. Hoje, no frio de rachar, você foi para Santa Cruz. Ele precisa disso? Essa é a essência dele, ganhar almas até que Jesus volte. Outro lugar não me faz feliz, outro lugar não faz ele feliz. Ou você acha que pastor não leva pedrada? Aqui sabe, ó, quando os dias eu estou no escritório que eu não posso nem ver ninguém na minha frente, dá vontade de atirar o microfone na cabeça, tão nervoso que eu estou. De tanta bobagem que a gente ouve, de tanta pressão. Pega o meu WhatsApp, querido, dá uma olhada aqui. Problema. Você acha que isso aí quem não tem a essência da chamada faz? Não faz, morre. Morre ou se mata. Está entendendo? Mas quando você carrega a essência, Jeremias diz, eu sou uma criança. Deus diz, não, eu nunca te vi como criança. Você pode estar como criança. Eu sempre te vi como profeta. Essa é a tua essência. Davi diz, mas eu sou menor, eu estou lá cuidando das ovelhas. Não, eu já te vejo como rei de Israel. Vai levar 40 anos, mas que tu é rei, tu é, porque a tua essência é realeza. Moisés é filho de Faraó, da filha. Não. Deus, eu vejo Moisés como um libertador geracional. Essa é a essência, esse é o lugar que fará ele feliz. Não adianta nós perdermos a essência. Se você é feliz sendo pintor, que seja pintor, não tente ser pedreiro. Eu vim aqui dizer para você, meu irmão, os seus sonhos estão na mão do Senhor, Ele pode concretizá-los, não desista. Mas deu errado, levante e vá de novo. Porque se você perder a essência, eu te asseguro, você vai ser infeliz o resto da sua vida. Eu digo para você, o irmão chegou para mim e disse, eu tenho um sonho de ser professor. Eu digo, vá atrás do teu sonho. Organiza, estrutura, respeita o processo, dia após dia, mas não deixa esse sonho morrer. Eu tenho o sonho de ser empresário, mas já falei 4 vezes, vamos para a 5ª em nome de Yeshua, vai dar certo, deixa a essência vir para fora. Ou foi o diabo que botou isso aí dentro? Hoje nós vivemos isso, pessoas que vivem a partir da perspectiva dos outros. O que os outros vão falar, o que os outros vão dizer, o que os outros pensam, o que os outros dizem. Deixa eu dar uma palavra aqui bem, me desculpa o termo, que vão se lascar os outros, cara. Vá se lascar os outros. Eu sou mais eu nessa parada. Ninguém paga minhas contas. Ninguém põe pão na minha mesa. Ninguém estava lá quando eu precisei. Pelo contrário, apontaram o dedo para me matar o resto. Estava pendurado no penhasco, em vez de me dar a mão, pisar no meu dedinho para ver se eu caía. Sabe um negócio, meu irmão? Eu vou continuar sonhando porque Ele botou esse sonho em mim. Diga o que quiserem, fale o que quiserem. Ei, eu não estou nem aí. E se não acontecer? Problema de Deus, porque foi Deus que me prometeu. Então eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. Essa é a minha essência. Talvez até hoje você viveu a partir da perspectiva dos outros, na forma dos outros, na essência dos outros. Sabe qual é o passo seguinte? Trevas. Tudo é processual. Perde a forma, aí começa a tomar a forma dos outros. Porque eu quando comecei a pregar era o seguinte, cabelo lambido para trás, suspensório. Tu sabe que é verdade, né? Claro que Jesus fazia, batizar. E a oração era mais ou menos assim, Senhor, coloca 6 anjos com brasas de fogo, 2 aqui.
Eu queria ser o Marco Feliciano. Olha aí, ó. Receba! Aí o outro subia no púlpito, né? Porque pregador. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É nesta noite eu quero. Não é a minha forma. Eu não me encaixo no sistema. Você acha que eu não subo aqui, não tento ficar bonitinho, meu irmão? Daqui a pouco sopra o vento, eu já entro no taekwondo aqui. Alguém pergunta, pastor, o senhor viu sua pregação? Você acha que eu sou louco de olhar o que eu prego aqui, meu irmão? Se eu olhar, eu me escandalizo, eu me desvio. Eu estou bonitinho, falando da homilética, daqui a pouco sopra o vento. É a minha essência e eu não vou mudar. Acabou. Acabou. Pronto. É desse jeito. Um dia, pegaram o irmão Fernando e quiseram ensinar ele a falar em língua estranha, né? Chegaram para ele, quiseram botar ele dentro de uma forma. Não, você tem que ser dessa forma. Ele falava para ele assim, você começa com pingos, é os pinguinhos. Depois vem um chuvisqueiro. Depois vem uma chuva e vira uma tormenta. Você começa assim, ó. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. E é verdade, ele sabe que é verdade. O homem entrou com um sofisma, levei 6 meses para arrancar essa mentira da cabeça dele. Ou não foi? Até que um dia Jesus batizou ele com o Espírito Santo e deu uma língua indiana para ele, que não tem lalaiá, lalaiá, lalaiá nenhum. Não, nós não cabemos nas formas dos outros. Nós não vamos falar a língua do lalaiá, lalaiá, lalaiá. Existe um lugar aí que eles ensinam a falar o glu, 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 glu. E para mim é a língua do peru. Essa não é a língua do céu. Glu, 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 fala 7 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu pulava meio metro de altura e via só fogo e não conseguia falar outra coisa. E falei línguas que até hoje não falei mais de novo, porque Deus me deu variedades, cada vez que eu falo outra. Porque eu busquei isso, né? Deus me deu. Foi pode buscar, essa é a minha essência, eu não me encaixo. Você já pensou eu querer subir aqui e ser estiloso igual o Deide, irmão? Não encaixa. Ser eloquente, assim, comunicativo igual o Lucas? Não encaixa. Ser espojado igual o Jefinho? Somebody love. Não encaixa. Somebody love. Tem um topete igual do meu irmão, já tentei, o que máximo que eu chego é isso aqui, ó. Zé bonitinho. Toque, toque. Pastor, e essas brincadeiras no púlpito? Quer me botar na sua forma de novo? Tem igreja que o pastor parece que foi batizado num pote de vinagre, chupou um limão azedo, vai para lá. Aqui é amor, paz e amor, Jesus na causa. Somos felizes pra dedéu. Vamos morar no céu, somos cheios do Espírito Santo, vamos experimentar o melhor da terra, então eu sou feliz, aleluia, aleluia. Não, pastor, você tem que cuidar, vou fazer uma caixinha para ti, vou te botar aqui dentro, ó. Pastor, para que tudo isso? Para dizer que você pode, sim, Senhor. Você nasceu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E não tem palavra maldita que vai te parar. Que isso, meu irmão? Faça que nem o seu Madruga. Só não te dou outra porque... Glória a Deus. Aleluia. Vamos vender nossa essência? Ah, quisera a raposa vir aqui testemunhar do que acontecia naquele galpão. É a nossa essência.
Não vai mudar. Pastor, mas vai vir gente importante para a igreja. O que eu mais quero é que Jesus pegue esses importantes e faça rodopiar que nem um peão aqui no poder de Deus. Pastor, mas vai vir gente do dinheiro, mas que bote todo o dinheiro nesse altar e saia correndo no fogo. Pastor, mas vai vir gente que sabe estudar. Eu também sei. Eu só me faço. Bobo é quem acha que eu sou bobo. Está entendendo? Não, nós nos encaixamos na caixinha dos outros. Nós temos a nossa forma, a nossa essência. E não há lugar para trevas, sabe por quê? Porque brilha dentro de nós a motivação. Aquilo que nos faz ter sangue nos olhos. Aquilo que me faz ter a certeza de que um dia eu vou estar pegando um avião, indo para as nações, abrir IPAB em tudo que é lugar da terra. Onde eu vou ver estádios cheios se curvando ao Senhor Jesus. Onde eu vou ver cadeiras de roda levantando. Pastor, mas você está numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. O problema é da cidade. Eu sei que as nações nos esperam. Pastores vão sair daqui de dentro. Missionários vão sair daqui de dentro. Homens de nações, mulheres de nações vão sair daqui de dentro. Por quê, pastor? Porque essa é a nossa essência. Sabe onde estão os maiores empresários de Arroio do Meio e Lajeado? Vou dar só uma dica. Futuro vereador de Arroio do Meio está onde? Está aqui dentro sentado, só nós não sabemos ainda. Está gravando, escute. Deus vai botar um vereador representando nós lá dentro. Escute o que eu estou falando. Até hoje nós não temos. Diz que tem. Mas até hoje ninguém representou nada. Mas dá com uns dias você vai ver o que vai acontecer nessa cidade. Deus vai botar ela de perna para baixo, porque agora pode ser que ela está de perna para cima. É boa de morar? É. Mas espiritualmente eu declaro que vai fechar todas as boates, todas as casas de prostituição. Os hospitais vão esvaziar, não vai precisar mais delegacia. Pastor, é verdade, é uma longa aconteceu isso e pode acontecer aqui também. Nós vamos viver um avivamento. Essa é a nossa essência. Amém? Glória a Deus. Ou você prefere ficar no estado caótico? Sem forma, deformado, na forma dos outros, vazio, porque às vezes na verdade a essência já foi, faz por tradição, faz por rotina, a essência já não tem mais mesmo, né? E o passo seguinte é as trevas, e aí haja luz. Hoje a palavra, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua. Estou liberando a palavra, haja luz, haja luz, haja luz. Por que Deus faz a luz primeiro? Porque Deus não trabalha nas trevas. Ele põe luz, pum, e aí Ele dá forma e preenche. A primeira coisa, tu vê que a ordem é a inversa. Sem forma, vazia e sem luz. E Deus começa botando luz, botando conteúdo e dando forma. Porque Ele não trabalha sem luz, sem a palavra. Haja luz, haja luz. Eu estou liberando a palavra, você não entendeu, eu estou liberando. Hoje você pode ter entrado aqui com alguma área da sua vida, ou a sua vida, ou sua família, ou seu casamento, ou suas decisões, ou seus projetos, ou suas perspectivas, ou seus sonhos num estado caótico. Hoje a palavra do céu é: haja luz, haja, venha às claras, libera a palavra, e a palavra, quando liberada, ela produz. Tudo foi criado pelo poder da palavra. No princípio Ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. Tudo que vai acontecer na sua vida começa numa noite como essa, com um profeta dizendo: haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. E as coisas começam a tomar forma e ser preenchidas pela essência do céu sobre a tua vida.